Todo dia você acorda e coloca sua armadura invisível, a bondade. Fomos criados acreditando que isso basta, não é? Ser justo, honesto, correto. Mas olhe ao redor. Onde estão as recompensas prometidas? Aquele colega que sempre fala nas suas costas foi promovido. O amigo que nunca retribui favores ganha mais atenção. O parceiro de negócios que esconde informações prospera. E você continua sendo o bonzinho que todos procuram quando precisam, mas ignoram quando não servem mais. Esta não é uma história sobre abandonar valores. É sobre entender que na selva social, a bondade cega é como nadar com feridas abertas em águas cheias de tubarões. Inevitavelmente você sangra. Maquiavel não era um monstro sedento por crueldade. Era um observador realista da natureza humana. Ele viu o que você talvez se recuse a admitir, que pessoas seguem interesses próprios, que lealdade é circunstancial, que admiração sem respeito é inútil. A verdadeira sabedoria não está em abandonar sua essência bondosa, mas em protegê-la com uma cerca de inteligência estratégica. É sobre aprender a ler intenções antes que elas se transformem em ações contra você. É compreender que o mundo não recompensa automaticamente quem faz o bem, mas quem sabe fazer o bem enquanto protege seus interesses. Quantas vezes você foi deixado de lado enquanto observava pessoas menos competentes, porém mais astutas, subirem na vida? Quantas vezes você sentiu que sua bondade foi usada como escada por outros? Este é o momento de despertar para uma realidade que talvez você já conheça, mas tenha evitado confrontar. No teatro da vida, não importa apenas quem você é, mas como os outros o enxergam. Esta é talvez a lição mais difícil para pessoas genuinamente boas. A percepção molda a realidade mais do que a verdade. Observe ao seu redor. Por que alguns líderes medíocres inspiram tanto respeito? Por que certas pessoas atraem oportunidades sem esforço aparente? Por que alguns profissionais menos competentes são mais valorizados que você? A resposta está na arte da percepção. Eles entenderam o que Maquiavel sabia há séculos. O mundo não reage à sua essência, mas à imagem que você projeta. Não basta ser competente, você precisa parecer competente. Não basta ter valor, você precisa projetar valor. Pense no último evento social ou reunião de trabalho. Quem comandou a atenção? Provavelmente não foi a pessoa mais inteligente ou bondosa, mas aquela que parecia mais segura, que falava com autoridade, que criava uma aura de mistério e poder ao seu redor. As pessoas não seguem a verdade, seguem o que parece verdadeiro. Não admiram o bom, admiram o que parece poderoso. Este é o jogo que você tem recusado a jogar, e por isso tem sido apenas um peão no tabuleiro dos outros. A boa notícia? Você pode mudar isso sem comprometer seus valores. Não se trata de mentir, mas de apresentar sua verdade de forma estratégica. Não se trata de manipular, mas de entender como a mente humana funciona e usar esse conhecimento a seu favor. Quando você entra em uma sala, o que as pessoas veem? Um indivíduo ansioso por agradar ou alguém que impõe respeito? Quando você fala, as pessoas ouvem por educação ou por interesse genuíno? Quando você oferece uma ideia, ela é considerada uma sugestão ou uma direção a seguir? A percepção que os outros têm de você determina como serão seus relacionamentos, oportunidades de carreira e até mesmo sua capacidade de influenciar o mundo ao seu redor. É injusto? Talvez. É realidade? Absolutamente. Maquiavel compreendeu que um príncipe deve parecer virtuoso, mesmo quando precisa agir de forma contrária à virtude. Não para enganar, mas para manter a estabilidade necessária para governar. Da mesma forma, você precisa aprender a controlar sua imagem pública, não para enganar, mas para garantir que sua bondade não seja confundida com fraqueza. Pessoas bondosas frequentemente cometem o erro de acreditar que suas qualidades falarão por si mesmas. Esperam pacientemente que o mundo reconheça seu valor intrínseco. Enquanto isso, aqueles que entendem o jogo da percepção avançam, conquistam espaço e, ironicamente, ganham o poder de fazer o bem em escala muito maior. Pense nos grandes líderes que admira. Eles não apenas eram bons, eles pareciam grandes. Criavam narrativas ao seu redor,
controlavam sua imagem, entendiam que a percepção é uma ferramenta poderosa demais para ser deixada ao acaso. E aqui está o segredo que poucos entendem. A percepção não é apenas sobre o que você mostra, mas também sobre o que você esconde. O mistério gera valor. A escassez cria desejo. A imprevisibilidade comanda respeito. Quando você é um livro aberto, quando expõe todas as suas cartas, quando está sempre disponível, torna-se previsível, comum, dispensável. O mundo raramente valoriza o que tem em abundância. Em um mundo de barulho constante, o silêncio se torna uma das armas mais poderosas que você pode dominar. Observe como os verdadeiros mestres do jogo social raramente são os mais falantes. São os que sabem quando falar e, mais importante, quando calar. Você já notou como pessoas ingênuas sentem necessidade de preencher cada silêncio, de explicar cada ação, de justificar cada decisão? Este é o comportamento de quem não entendeu o poder da informação controlada. Maquiavel sabia que informação é poder. Quem revela tudo o que pensa, tudo o que sabe, tudo o que planeja, entrega suas armas ao inimigo. Pense nas últimas vezes em que você falou demais e se arrependeu. Quantas oportunidades você perdeu por revelar seus planos prematuramente? Quantas negociações você enfraqueceu por mostrar seu entusiasmo? Quantas relações você desequilibrou por demonstrar interesse excessivo? O silêncio estratégico não é desonestidade, é autopreservação. É entender que nem todos merecem acesso aos seus pensamentos, sentimentos e planos. É reconhecer que, em muitas situações, quem fala menos detém mais poder. Quando você se mantém em silêncio, cria um vácuo que os outros sentem necessidade de preencher. Eles revelam mais, enquanto você observa e aprende. Quando você fala menos, suas palavras ganham peso. Quando você não explica suas ações, cria uma aura de mistério que naturalmente atrai respeito. Experimente em sua próxima reunião. Fale apenas quando tiver algo verdadeiramente valioso a dizer. Observe como as pessoas começam a prestar mais atenção quando você finalmente fala. Experimente em seus relacionamentos. Pare de se explicar constantemente, de pedir desculpas por tudo, de revelar cada pensamento. Note como a dinâmica muda. O silêncio também é uma ferramenta de observação. Enquanto os outros falam, você aprende sobre suas motivações, desejos, fraquezas. Você coleta informações valiosas enquanto revela pouco. Este é o comportamento do estrategista, não do ingênuo. Lembre-se, aqueles que controlam a informação controlam a situação. Não se trata de mentir. Trata-se de entender que nem toda verdade precisa ser dita, nem todo pensamento precisa ser compartilhado, nem toda emoção precisa ser exposta. A pessoa que você é em silêncio é tão importante quanto a pessoa que você é quando fala. Cultive esse silêncio estratégico e você verá como as pessoas começarão a valorizar mais suas palavras, a respeitar mais suas posições, a considerar mais seriamente suas ideias. O silêncio é a ferramenta dos sábios, dos pacientes, dos estrategistas. Use-o com sabedoria. Você já percebeu como valorizamos o que é raro? Como desejamos o que não podemos ter facilmente? Como respeitamos quem não está sempre disponível? Esta é a lei da escassez, e poucos entendem seu poder na dinâmica social. A maioria das pessoas bondosas comete um erro fatal. Estão sempre disponíveis, sempre presentes, sempre dispostas a ajudar. Acreditam que isso fortalecerá seus relacionamentos, quando na verdade, muitas vezes, enfraquece. Maquiavel observou que um príncipe nunca deveria se tornar excessivamente familiar ao seu povo, não por desprezo, mas porque a familiaridade excessiva destrói o mistério e, consequentemente, o respeito. O mesmo princípio se aplica a todas as esferas da vida. Quando você está sempre disponível, torna-se um recurso comum. Quando responde imediatamente a cada mensagem, atende a cada chamado, aceita cada convite, você comunica ao mundo. Meu tempo não é valioso, minha presença não é especial. Pense nas pessoas que você mais respeita. Elas estão sempre ao seu alcance.
Provavelmente não. Seu tempo é limitado, sua atenção é seletiva, sua presença é valorizada exatamente porque não é garantida. A distância estratégica não significa isolar-se ou tornar-se arrogante. Significa entender que seu tempo, atenção e energia são recursos valiosos que devem ser distribuídos com sabedoria, não desperdiçados indiscriminadamente. Experimente, demore um pouco mais para responder mensagens não urgentes. Decline alguns convites sem explicações elaboradas. Não esteja sempre disponível para resolver problemas dos outros. Crie espaço para que as pessoas sintam sua ausência. Parece contraditório, mas quando você cria essa distância estratégica, as pessoas começam a valorizar mais sua presença, começam a perceber seu valor, começam a respeitar seus limites. Observe como funcionam os relacionamentos. Quem persegue constantemente recebe menos atenção. Quem está sempre disponível é menos valorizado. Quem não sabe criar distância acaba sendo tomado como garantido. Esta não é uma estratégia de manipulação, mas de autopreservação e autovalorização. É entender que para dar o melhor de si aos outros, você precisa primeiro estabelecer seu valor. A escassez cria desejo, a intermitência cria interesse, a distância cria respeito. Use esses princípios não para jogar jogos emocionais, mas para estabelecer relacionamentos mais equilibrados, onde sua bondade seja valorizada, não explorada. Lembre-se, as pessoas não valorizam o que obtêm facilmente, valorizam o que precisam conquistar, o que não está sempre ao alcance, o que exige esforço para obter. Quando você aprende a dosar sua presença, a regular sua disponibilidade, a criar uma distância saudável, você não está sendo menos bondoso. Está apenas garantindo que sua bondade seja respeitada, não consumida. Os grandes líderes, os profissionais mais respeitados, as pessoas mais influentes, todos entendem instintivamente este princípio. Eles não estão em todo lugar, não atendem a todos os chamados, não dispersam sua energia em todas as direções. Eles são seletivos, estratégicos, conscientes do valor de sua presença. E aqui está a verdade que poucos querem ouvir. Quando você está em todo lugar, você não está em lugar nenhum. Quando tenta agradar a todos, acaba não agradando a ninguém completamente. Quando tenta ser tudo para todos, torna-se dispensável para muitos. A arte da distância estratégica é saber quando aparecer e quando recuar, quando falar e quando ouvir, quando dar e quando receber. É o equilíbrio que transforma bondade em força, disponibilidade em valor, presença em impacto. Pratique esse equilíbrio e observe como o mundo ao seu redor começa a reagir diferentemente a você. Como as pessoas começam a valorizar mais seu tempo, a respeitar mais suas opiniões, a apreciar mais sua presença. Esta é a alquimia social que transforma o comum em extraordinário. A compreensão de que seu valor aumenta não apenas pelo que você oferece, mas também pelo que você retém. Não pela sua constante presença, mas pela qualidade de sua presença intermitente. Observe os verdadeiros mestres do jogo social e notará uma característica comum: imperturbabilidade emocional. Enquanto outros reagem, eles respondem. Enquanto outros explodem, eles calculam. Enquanto outros revelam suas emoções como livros abertos, eles mantêm o mistério de seus verdadeiros sentimentos. Esta é, talvez, a lição mais valiosa de Maquiavel. Quem controla suas emoções, controla o jogo. Pense na última vez que alguém o provocou até você perder a calma. No momento em que você explodiu, quem tinha o controle da situação? Não era você. Pessoas bondosas frequentemente são transparentes em suas emoções. Mostram frustração quando contrariadas, entusiasmo quando animadas, mágoa quando feridas. Esta transparência parece virtuosa, mas estrategicamente é uma fraqueza. Revela seus pontos de pressão, expõe suas vulnerabilidades, torna suas reações previsíveis. A pessoa que consegue manter a calma quando insultada, que responde com frieza calculada quando provocada, que sorri serenamente quando atacada, esta pessoa inspira um tipo de respeito quase místico. Não porque esconde suas emoções, mas porque as domina. O controle emocional não significa ausência de sentimentos.
Significa que você escolhe como, quando e a quem expressar esses sentimentos. Significa que suas emoções são ferramentas a seu serviço, não mestres a quem você obedece cegamente. Quando você aprende a não reagir impulsivamente, a considerar cada situação com calma estratégica, a responder em vez de reagir, você se torna imprevisível. E a imprevisibilidade é poder. Pessoas que não conseguem antecipar suas reações não conseguem manipulá-lo. Pratique o silêncio quando provocado. Pratique o sorriso sereno quando atacado. Pratique a resposta medida quando desafiado. Não por falsidade, mas por estratégia. Não para enganar, mas para manter o controle de sua própria narrativa. O mundo pertence àqueles que mantêm a cabeça fria enquanto todos ao redor perdem a deles. Esta é a essência do poder pessoal, o fundamento da verdadeira influência, o segredo dos que dominam o tabuleiro social em vez de serem peças nele. Sua bondade não precisa desaparecer, apenas precisa ser protegida pela armadura do controle emocional, da resposta estratégica, da imperturbabilidade calculada. Assim, você será bom não por fraqueza, mas por escolha. Respeitado não por medo, mas por admiração. Poderoso não pela crueldade, mas pela sabedoria. Este é o caminho de Maquiavel para os justos. A bondade protegida pela estratégia, a virtude fortalecida pelo cálculo, o bem armado com a compreensão da natureza humana em sua realidade, não em sua idealização.